Nós temos condições de mudar o Brasil. Mas é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Olá, esse é o Nós da Nutrição Narrações, onde eu e a Thay vamos narrar documentos importantes no contexto de alimentação e nutrição. É importante lembrar que o Nós da Nutrição é um projeto independente que acredita que a nutrição é uma ciência de importante relevância para a vida das pessoas e, sendo assim, buscamos diferentes formas de ampliar os espaços de participação e discussão sobre assuntos e temas relacionados à nutrição e alimentação dentro das nossas limitações. Foi assim que o Narrações nasceu, com o objetivo de alcançar pessoas que não têm tempo para ler ou preferem desfrutar do conteúdo em outro formato de mídia e local, além da inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência visual. Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do guia, apenas narra. Para uma experiência completa, sugerimos a consulta do mesmo. Ele pode ser encontrado na descrição do episódio ou no site do Ministério da Saúde. Sem mais delongas, agora vocês ficam com o nosso primeiro episódio, onde a Thay vai narrar o Guia para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Um ótimo episódio a todos. Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Ministério da Saúde, 2019. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos é um documento oficial do Ministério da Saúde alinhado ao Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014. Ele traz recomendações e informações sobre a alimentação de crianças nos 2 primeiros anos de vida, com o objetivo de promover saúde, crescimento e desenvolvimento para que elas alcancem todo o seu potencial. Além de apoiar a família no cuidado cotidiano, este documento subsidia os profissionais no desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional em âmbito individual e coletivo no Sistema Único de Saúde, o SUS, e em outros setores. Ele é, também, um instrumento orientador de políticas, programas e ações que visem apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional das crianças brasileiras. A alimentação tem papel fundamental em todas as etapas da vida, especialmente nos primeiros anos, que são decisivos para o crescimento e desenvolvimento, para a formação de hábitos e para a manutenção da saúde. Nas últimas décadas, ocorreram diversos avanços na implementação de políticas públicas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável. Exemplos disso são a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a implementação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, bicos, chupetas e mamadeira, entre outras. No entanto, são muitos os desafios a serem superados para se garantir a prática de uma alimentação adequada e saudável no início da vida. Apesar de a prática da amamentação ter aumentado no Brasil, sua duração ainda é menor do que a recomendada. 2 em cada 3 crianças menores de 6 meses já recebem outro tipo de leite, sobretudo leite de vaca, frequentemente acrescido de alguma farinha e açúcar, e somente 1 de cada 3 crianças continua recebendo leite materno até os 2 anos de idade. Além disso, desde os primeiros anos de vida, as crianças estão consumindo pouca variedade de alimentos saudáveis, como os alimentos in natura ou minimamente processados, e estão sendo expostas muito cedo a alimentos ultraprocessados que podem prejudicar a sua saúde. Assim, o desmame precoce e a alimentação de baixa qualidade e pouco variada ocasionam diferentes formas de má nutrição, prejudicando o desenvolvimento infantil. De um lado, aumenta a cada ano a parcela da população infantil que já apresenta excesso de peso, sobrepeso e obesidade, devido a intensas mudanças nas práticas alimentares e no modo de vida da sociedade, tais como aumento do consumo de alimentos não saudáveis, como os ultraprocessados, a existência de ambientes que favorecem seu consumo, falta de tempo da família para o preparo das refeições e decorrência, por exemplo, de extensas jornadas de trabalho e de deslocamento, particularmente nas grandes cidades, falta de rede de apoio às mulheres trabalhadoras e às suas famílias para o cuidado com as crianças e perda ou diminuição da tradição de cozinhar e da transmissão das habilidades culinárias entre as gerações, dentre outras. De outro,
casos de desnutrição, anemia e deficiência de vitamina A continuam a existir, seja em grupos populacionais marcados pela dificuldade de produzir ou adquirir seus alimentos, seja pela violação de direitos básicos em função das condições socioeconômicas, de conflitos pela posse de terras ou outros fatores. Em algumas realidades, ainda que o alimento esteja presente, essas deficiências nutricionais também podem ser resultado da inadequação da alimentação ou da presença de doenças. Com o intuito de apoiar as famílias e orientar políticas públicas, a Organização Mundial da Saúde recomenda que os governos elaborem diretrizes nacionais sobre alimentação e nutrição. Essas diretrizes são normalmente apresentadas em guias alimentares, que têm o objetivo de fornecer informações atualizadas e objetivas em linguagem acessível para todas as pessoas, levando em conta as culturas dos países e de suas populações. A primeira versão do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos foi publicada, sendo revisada em 2010. Essa nova edição busca responder às transformações sociais e às mudanças nas práticas alimentares ocorridas nos últimos anos, e também alinha sua abordagem e suas recomendações ao Guia Alimentar para a População Brasileira. Essa publicação reforça o compromisso e a prioridade absoluta do Ministério da Saúde de contribuir para o desenvolvimento de estratégias para a promoção e garantia do direito humano à alimentação adequada às crianças, considerando a especificidade e a relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento do ser humano. Capítulo: O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos como instrumento para a promoção do direito humano à alimentação adequada. O direito humano à alimentação adequada é um direito humano básico. Isso quer dizer que todas as pessoas, não importa quem sejam, nem onde vivam, devem ter acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, de forma permanente e regular, ficando assim bem nutridas e livres da fome. Esse direito é garantido pela Constituição brasileira, sendo obrigação do Estado, tanto em âmbito federal quanto estadual e municipal, respeitá-lo, protegê-lo, promovê-lo e provê-lo. A alimentação adequada e saudável é fundamental para a manutenção da vida com bem-estar e qualidade. A alimentação adequada e saudável deve ser harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer. Ela deve atender às necessidades de cada pessoa de acordo com a fase da vida em que se encontra, suas preferências e especificidades, como ter alguma doença ou restrição alimentar. Para isso, é preciso que a produção dos alimentos seja orientada por práticas adequadas e sustentáveis que protejam o planeta. Uma alimentação adequada e saudável deve ser feita com comida de verdade e começa com o aleitamento materno. Ela deve ter como base alimentos in natura ou minimamente processados, como arroz, feijão, frutas, legumes e verduras, mandioca, milho, carnes e ovos, entre outros. Os alimentos processados industrialmente, como enlatados, queijos e conservas, devem ser limitados e, se forem consumidos, utilizados em pequenas quantidades. Já os alimentos processados, como biscoitos e bolachas, sucos artificiais, refrigerantes, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo e guloseimas não devem fazer parte da alimentação da criança. A alimentação é um fator de identidade de povos e grupos e diz respeito aos afetos, ao cuidado consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente. Escolhas adequadas e saudáveis também respeitam os hábitos e as culturas regionais, tanto da cidade como do campo, de qualquer região brasileira ou de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais, por exemplo, quilombolas e comunidades ribeirinhas, entre outras. Sendo assim, uma alimentação adequada e saudável contribui para a saúde infantil, ou seja, para que as crianças cresçam e se desenvolvam em todo o seu potencial. Isso é muito importante durante a infância e é crucial nos 2 primeiros anos de vida. A prevalência de obesidade infantil cresce a cada ano no Brasil, sendo fundamental que todas e todos protejam as crianças e evitem o ganho de peso desnecessário, com consequente desenvolvimento na fase adulta de doenças crônicas relacionadas à obesidade. Infelizmente, nem todas as crianças brasileiras têm acesso à alimentação saudável. O Brasil ainda convive com desigualdades de acesso a alimentos, o que leva inúmeras pessoas a não consumirem nem comprarem alimentos saudáveis na variedade e quantidade necessárias.
Há ainda pessoas que têm acesso limitado a alimentos saudáveis e adequados nas localidades onde vivem. É importante ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais, pois levam ao consumo de alimentos desnecessários e ou prejudiciais à saúde. É fundamental que as crianças sejam protegidas e as famílias sejam apoiadas para a garantia do direito humano à alimentação adequada. Para tal, são necessárias políticas públicas intersetoriais para promover o acesso da população à alimentação adequada e saudável e para auxiliar as pessoas a desenvolverem autonomia em suas escolhas. Essa é a perspectiva desse Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, ser uma publicação que apresenta as informações necessárias para incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população menor de 2 anos de idade. Capítulo: Um Guia Alimentar para as Famílias de Crianças Menores de 2 anos. Com a chegada da criança à família, é comum surgirem dúvidas sobre a sua alimentação. A família toda e as pessoas próximas querem oferecer o que há de melhor para a criança crescer feliz e com saúde. O que é recomendado para essa idade? Como e com que frequência ela deve ser alimentada? Até quando ela pode mamar no peito? Quais alimentos ela pode comer? O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos traz recomendações e informações sobre como alimentar a criança para promover seu crescimento e desenvolvimento e favorecer sua saúde. Dúvidas mais comuns, explicações fundamentadas e orientações práticas sobre a amamentação e a alimentação no começo da vida estão aqui reunidas. Nas próximas páginas, você encontrará orientações sobre amamentação, informações sobre o desenvolvimento da criança nos primeiros 2 anos de vida e sua relação com a alimentação, quais alimentos escolher, como prepará-los e oferecê-los, como lidar com desafios do cotidiano para a adoção de uma alimentação adequada e saudável, entre outras. Você encontrará ainda orientações sobre culinária e uma seção com as principais leis que protegem a infância, a amamentação e a alimentação no começo da vida. As informações contidas nesse guia podem ser diferentes das que você viu na internet, ou do que amigos e familiares e até mesmo alguns profissionais de saúde possam ter falado para você. Isso acontece porque a todo momento são realizadas muitas pesquisas sobre a alimentação da criança. Elas trazem novos conhecimentos e fazem com que as recomendações mudem com o passar do tempo. As informações e recomendações aqui apresentadas foram baseadas no que existe de mais atualizado sobre a alimentação da criança e irão ajudá-la a ter um ótimo início de vida. O guia pode e deve ser utilizado por todas as pessoas que participam do cuidado com a criança, seja a mãe, o pai, parceiras e ou parceiros de mães e pais, avós, avós, homens e mulheres com ou sem relação de parentesco que morem ou não na mesma casa da criança. Este documento também pode apoiar os membros da comunidade e profissionais de saúde, educação e assistência social que cuidam de crianças em seus locais de trabalho, como unidades básicas de saúde, hospitais, creches, entidades assistenciais e todo e qualquer espaço comprometido com a promoção de uma alimentação adequada e saudável para crianças. As recomendações aqui presentes são válidas para a maioria das crianças brasileiras. Vale lembrar, entretanto, que elas vivem em diferentes contextos econômicos, sociais, culturais e geográficos, com uma grande variedade de alimentos, modos de preparo e de consumo. Por isso, as características locais devem ser levadas em consideração ao se colocar em prática as recomendações. O cuidado de crianças que apresentam alguma doença ou condição específica e necessitam de uma alimentação diferenciada ou especial deve ser tratado por profissionais de saúde que possam adaptar as recomendações desse guia às condições de cada criança. Capítulo Princípios. A elaboração desse guia teve como ponto de partida os princípios apresentados no Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014, e também se orienta pelos princípios a seguir. Eles reúnem fundamentos, valores e preceitos importantes para a elaboração das recomendações sobre a alimentação infantil. Número 1. A saúde da criança é prioridade absoluta e responsabilidade de todos.
A gestação e os 2 primeiros anos de vida são importantes para o pleno crescimento e desenvolvimento da criança e para a sua saúde atual e futura. As oportunidades e decisões tomadas a respeito do cuidado à saúde e da alimentação neste momento repercutirão por toda a vida. Criar uma criança, alimentá-la e orientá-la não são trabalhos de uma única pessoa, mas tarefa de todos que estão ligados, direta ou indiretamente a ela. Esse deve ser um compromisso prioritário do Estado e compartilhado entre família e sociedade, incluindo empresas, organizações e educadores. 2. O ambiente familiar é espaço para a promoção da saúde. O ambiente familiar deve proporcionar interações e fortalecer vínculos entre a criança e os demais membros da família, ser seguro, acolhedor e propiciar alimentação adequada e saudável. As relações de afeto, a segurança e a nutrição são fundamentais para o desenvolvimento integral da criança. 3. Os primeiros anos de vida são importantes para a formação dos hábitos alimentares. Nos primeiros anos de vida, a variedade e a forma com que os alimentos são oferecidos influenciam a formação do paladar e a relação da criança com a alimentação. A criança que come alimentos saudáveis e adequados, quando pequena, tem mais chances de se tornar uma pessoa adulta consciente e autônoma para fazer boas escolhas alimentares. 4. O acesso a alimentos adequados e saudáveis e a informação de qualidade fortalece a autonomia das famílias. O acesso a informações confiáveis fortalece a autonomia das famílias e de cuidadores para escolher alimentos de forma crítica e propor mudanças a respeito das práticas envolvidas na alimentação. A autonomia também se relaciona com o direito e a capacidade das famílias terem acesso, comprarem ou produzirem os alimentos que irão consumir. 5. A alimentação é uma prática social e cultural. O ato de se alimentar tem muitos significados. Come-se não somente para saciar a fome, mas também por se estar feliz, triste, ansioso, solitário, entre outros tantos motivos. Alimentar é um ato cultural que envolve relações, hábitos e formas de preservar e transmitir tradições e conhecimentos. Faz parte da alimentação adequada e saudável o consumo de alimentos e preparações ligados à história da família, comunidade e/ou etnia e da região em que se vive. Existem realidades socioeconômicas e culturais muito diferenciadas no país, como a dos grupos populacionais tradicionais e específicos das diversas zonas rurais e urbanas espalhadas nas 5 regiões brasileiras. Por isso, as recomendações deste guia deverão ser adaptadas às diferentes realidades regionais, culturais e étnicas. 6. Adotar uma alimentação adequada e saudável para a criança é uma forma de fortalecer sistemas alimentares sustentáveis. A escolha dos alimentos deve levar em conta seus impactos sobre o ambiente e sobre as formas de produção, distribuição e organização do campo e da cidade. Quando a família faz opções adequadas e saudáveis para a alimentação da criança, desde a escolha por amamentar até a opção pela alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, ela está contribuindo para a proteção do meio ambiente. 7. O estímulo à autonomia da criança contribui para o desenvolvimento de uma relação saudável com a alimentação. Incentivar a autonomia da criança é fundamental para construir uma boa relação com a comida. Esse exercício pode acontecer em situações do cotidiano relacionadas à alimentação, como deixar que ela escolha os alimentos entre opções saudáveis oferecidas a ela, experimentar novos sabores, cheiros e texturas, tentar comer sozinha, comer junto com a família, entre outras. Preparar um ambiente favorável para que isso aconteça, respeitar o tempo de cada criança, observar e responder aos seus sinais de fome e de saciedade e as suas outras reações favorecem o protagonismo da criança na sua história com a alimentação. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio da série de narrações de documentos sobre nutrição e alimentação. Nós teremos as outras partes do Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos. Ele vai ser dividido em alguns capítulos e uns capítulos vão ter que ser divididos no meio, mas sempre vai estar descrito no título e também na descrição do episódio o que aquele episódio vai trazer.
tá? O nosso projeto não substitui a leitura do guia. Ele é super importante, ele é cheio de itens visuais, de esquemas que melhoram a experiência e a compreensão do texto. Nossa proposta é que esse projeto amplie a divulgação do guia, e assim como de outros documentos que a gente também vai trazer, e que torne mais acessível para o público. Então é isso, nos sigam nas nossas redes sociais, vocês nos encontram em todos os lugares como @nozdanutrição. Entre em contato por e-mail ou pelas mensagens em DM, no Insta, Twitter, Facebook. Nós gostamos bastante de quando vocês conversam conosco, então fica aí o estímulo. Nós somos um projeto independente, então se vocês tiverem ideia ou quiserem colaborar de alguma forma, entrem em contato e se cuidem, fiquem em casa.